Queridos amigos, queridas amigas, no nosso momento redenção. Nós hoje nos encontramos aqui, junto aos amigos e amigas, para reflexões em torno de um assunto bastante grave para o nosso momento, o momento da nossa sociedade, eu diria da sociedade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, mas do Brasil. E um momento importante, reflexões sobre a nossa humanidade. Porque nós vamos partir de dois episódios aparentemente isolados, ocorridos na cidade do Rio de Janeiro, um, e o outro na cidade de São Gonçalo, aqui no estado do Rio mesmo. O primeiro, e ambos tiveram grande notoriedade, mas o primeiro foi está tendo muita notoriedade, que é o assassinato do congolês Moise Kabagambi, de 24 anos, que foi morto na segunda-feira, dia 24 de janeiro de 2022, na cidade do Rio de Janeiro, no bairro Nobre, da Barra da Tijuca, Zona Oeste, uma das mais lindas praias da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele trabalhava por diárias em um quiosque nessa praia, na orla, um quiosque que é como de praxe arrendado, né? A prefeitura tem a posse como sendo órgão público, tem a concessão feita através de uma dessas empresas que comandam todo o circuito e que vão fazendo a concessão para os particulares. Enfim, a história já é bastante conhecida, nós não vamos aí mergulhar nos detalhes, né? Nós viemos aqui por conta da gravidade desse acontecimento, ou desses acontecimentos. E o segundo, de um outro cidadão, Dorval Teófilo Filho, de 38 anos, casado com uma filha de 6 anos, morador de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, assassinado pelo Aurélio Alves de Bezerra, que é um sargento da Marinha, que foi preso em flagrante. Ambos residentes no mesmo condomínio para o qual se mudou o Dorval Teófilo Filho, no intuito de sair da comunidade onde ele vivia, por conta buscando maior segurança para a família, maior tranquilidade, fugindo das violências diárias, e acaba encontrando a morte na porta de casa, na entrada do seu condomínio. E o Moise, trata-se de outra morte brutal, talvez a mais violenta dos últimos tempos, pelo nível de barbárie que ela representa. Ambas são, mas a do Moise, se a gente puder botar peso, é um nível de barbárie absolutamente assustador, e que não se coaduna com o que a gente chama de civilização. Por isso que nós vimos que no nosso encontro de hoje, nós viemos aqui para dizer, junto com todos vocês, com todos os cidadãos brasileiros, com todos os cidadãos da cidade do Rio de Janeiro, que têm noção de civilidade, dizer não. Nós dizemos não à barbárie. Nós dizemos não à barbárie. A propósito dessas mortes em especial, mas não só, o panorama que se espraia é de muita gravidade. Tenho eu a impressão, salvo melhor juízo, que o que está em jogo na atualidade do Brasil, que é onde nós vivemos, mas não só, voltamos a afirmar, é a civilidade, é o código civilizatório. Nós estamos ou não na civilização. Nós somos ou não homens e mulheres civilizados.
naquilo que esse termo tem de mais profundo, de mais verdadeiro. Nós somos civilizados ou nós continuamos bárbaros? Ou nós estamos em retrocesso para a barbárie? Nós precisamos levar isso em consideração, pensar nisso, né? A par disso, a gente quer lembrar aos companheiros e companheiras desse encontro que nós temos alguns marcos interessantes, mas dois em especial. Vamos primeiro lembrar, aliás, três, porque vamos lembrar primeiro que lá em 1948, no pós-Segunda Guerra Mundial, se propõe uma coisa que é fundamental, que é a Carta dos Direitos Humanos, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos. E, de alguma sorte, isso está se perdendo, nós estamos perdendo esse referencial, direitos humanos. Mas nós vamos voltar um pouco mais na história com dois momentos específicos, mas nós vamos usar a doutrina dos espíritos, porque somos espíritas, para lembrar desses marcos, né? Desses dois marcos fundamentais para nós. O primeiro é o da lei mosaica, né? Da lei mosaica, quando a gente fala de morte, de assassinato brutal, de execução sumária, com esse requinte de barbárie, de violência e de crueldade, nós vamos lembrar lá na lei mosaica aqueles 10 mandamentos da lei de Deus, recebidos por Moisés no monte. O quinto mandamento diz com muita simplicidade: não matarás. Não tem vírgula, não tem mais ou menos, não tem mais, não matarás. Ponto. É o quinto mandamento da lei mosaica. E nós recebemos também, tempos depois, estabelecendo um outro marco, o que Jesus nos trouxe. E nós vamos pegar o trechinho para a gente lembrar sempre disso, né? Combatendo sempre, tá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 1, não vim destruir a lei, de onde nós vimos agora o quinto mandamento da lei mosaica, os 10 mandamentos. Não é a lei civil de Moisés, não, são os mandamentos divinos, os 10 mandamentos que são a base de toda a história, né? São o referencial para os cristãos, os ditos cristãos que depois nos tornamos. E no terceiro item, nós vamos ver lá o Cristo. Aí tem um momento em que diz exatamente assim: combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical. Reformas que reformas? Aquelas leis mosaicas, aquelas que eram as leis civis, que inclusive citavam olho por olho, dente por dente. Podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando: aí estão toda a lei e os profetas. Então, nós quisemos vir ao Evangelho segundo o Espiritismo, porque nós falamos aqui a todos os cristãos, mas precisamos falar especialmente ao espírita, porque todo o estudo doutrinário nos encaminha para uma lógica muito simples. A doutrina dos espíritos é a recolocação, é a ampliação, é o aclaramento do Evangelho de Jesus. Ele é trazido por Jesus na sua prática diária, na sua exemplificação. Ele nos avisa
que pedirá ao Pai e ele nos enviará um outro Consolador que esclarecerá sobre todas as coisas e ficará conosco para sempre. E aí, quando nós vemos numa sociedade como a que vivemos nesse momento, esse aspecto bárbaro dos assassínios, e olha que aí nós temos um detalhe ainda mais grave, né? Ainda mais marcante, porque esses dois homens são dois homens negros, barbaramente executados publicamente, sem sofrerem, a rigor, a imediata coerção da lei, da justiça. Agora já se encontram devidamente detidos, presos e tal. Mas, em geral, isso tem andado de forma tão desorganizada, tão desarranjada, tão naturalizada, tão banalizada essa questão da morte pelo assassinato dos homens e mulheres negras no país, isso está virando coisa banal, aparentemente banal. Para nossa, graças a Deus e graças à luta dos homens de verdade, homens e mulheres verdadeiramente de bem, que têm buscado a melhoria da vida, têm lutado contra, por exemplo, a lógica estabelecida no país por esses grupos políticos que nesse momento se encontram no poder desde a última eleição presidencial e que pregam esse tipo de ação de eliminação do semelhante, pregam o armamento generalizado da população civil, de homens e mulheres que nunca pegaram um artefato, e faz-se a campanha e liberam-se armas através das leis que os deputados federais, estaduais, senadores, etc., vão criando leis que flexibilizam o uso e a posse das armas, de grosso calibre ou não, ou a questão é da generalização disso, aliada a essa questão xenofóbica, homofóbica, racista, e por aí vai. O racismo, que é estruturalíssimo no Brasil, aliada à pobreza, que é estruturalíssima na ordem do capital, do modo do capital, de modo de produção capitalista, vai exterminando, porque essa política é de extermínio, essa lógica é de extermínio. Não gosto do outro, mata. Não olhei para o outro, não gostei, mata. Esse é preto, mata. Aquele é gay, mata. Aquela é lésbica, mata. E por aí vai. Nós estamos vivendo um momento em que, de alguma maneira, nós vamos retomar a lógica desse cristianismo do Cristo. E esse cristianismo do Cristo precisa ser retomado. E a gente tem visto a ação que tem sido de roldão, tem sido um empurrão, com essas atividades nefastas, com essas execuções absurdas que têm acontecido no país, inclusive com a questão do Moise, mobilizou-se o Brasil inteiro, em todas as capitais houve mobilização, há 12 dias após a essa morte brutal, a esse assassinato brutal e absurdo. Aí, nós que estamos olhando o mundo, a gente viu há algum tempo atrás, mundialmente divulgada, por tal a brutalidade do ato, que foi a morte de George Floyd nos Estados Unidos, um negro, sufocado por um soldado, por um policial americano branco, que o sufoca até a morte, com o seu joelho no pescoço dele, né? E aí depois a gente mal passa o estarrecimento daquele momento, vai viver Moise sendo barbaramente espancado por
esses companheiros que nós ainda chamamos de homens, né? Que a gente não sabe ainda se são seres humanos mesmo, o que realmente está acontecendo, para levar, e as cenas se multiplicaram nas redes de TV, nas redes sociais, etc. Né? Então, a situação é muito, muito drástica, é muito grave. É tão grave que a gente entende que é preciso retomarmos o cristianismo em nós. Não é esse cristianismo de fachada, não. Não é esse cristianismo axilar, de Bíblia embaixo do braço, ou mesmo de Livro dos Espíritos embaixo do braço, até porque um grande número de espíritas, eu ponho entre aspas, porque quando se é espírita não se coaduna, pensamento espírita não se coaduna com o que se tem feito nesse sentido, nem com assassinatos, nem com incentivo ao assassinato, aos preconceitos diversos que cada dia ficam mais acendrados na sociedade, né? As lógicas antivacinas, a lógica de espírita achar que vai entrar um chip na pelezinha, no sangue, porque tomou vacina. Então, esses companheiros até se dizem espíritas, mas, assim, de verdade, não são. Não são porque não conhecem essa doutrina, mas não conhecem absolutamente nada dessa doutrina. Não conhecem a lógica kardeciana, que mobilizou tudo isso. Não tem sentido. Não conseguiram, de verdade, ter uma proximidade sequer com isso que nós conhecemos como doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec, que esgotou 14 anos de sua vida, 15 anos de sua vida no século XIX. Com o trabalho árduo que ele fez de pesquisa e pedagógico, de criar essa estrutura metodologicamente pensada. Então, pensar em espíritas, supor que espíritas que caminham com a lógica desta doutrina agem de forma irracional e ilógica, em absoluto contraponto, contrariando literalmente essa doutrina e tudo que os espíritos nos trouxeram de ensinamentos e de orientações, não faz nenhum sentido. Então, é preciso falar para esses companheiros que espiritismo é esse, que coisa é essa que eles estão vivendo que não tem nada a ver com o que nós vivemos no espiritismo codificado por Allan Kardec. Por isso, nós temos, principalmente ultimamente, retomado essa questão. Nós somos kardecistas. Porque é esse norte que permite a gente poder olhar para uma situação como essa e, embora estarrecidos, chocados, a gente poder conversar sobre isso, buscando algumas reflexões importantes para nós. Eu confesso aos senhores, esses 15 dias, desde o assassinato do Moisés até agora, foram muito difíceis para mim. Muito difíceis. Porque você tem que refletir muito, você tem que orar muito, porque você não pode ser envolvido por essa onda, porque essa onda ela é avassaladora. Sabe que o mal, ele mesmo sendo pouco, ele faz muito barulho, ele é muito bulhento. Então, ele consegue te chamar para ele, porque nós somos ainda muito atrasados, né? Nós somos espíritos ainda muito com muitas limitações. Então, quando dói, a gente se inflama também. E ao nos inflamarmos, a gente entra naquela mesma vibração. É a questão dos fluidos, do nível de entendimento. O campo vibracional se aproxima. E aí a gente fica com dificuldades. E é por isso que a gente precisa lembrar de Jesus e retomar a doutrina espírita como base, como fundamento, para que a gente tenha equilíbrio e estrutura, para ver, discutir, analisar, porque é isso que a doutrina possibilita e faz com qualquer tema, como foi retomado há algum tempo atrás, num dos momentos de redenção, pelo Jaime Lobato, o nosso companheiro Jaime Lobato, dizendo que a doutrina dos espíritos ela é capaz de analisar todas as questões que podem ser discutidas diante da doutrina. E é isso que nós vamos tentar fazer e refletir. Né? É lembrar, e a gente colocou aqui como pergunta, né? Extingue-se aqui o nosso marco civilizatório, ou seja, a questão dos direitos humanos mesmo. Nós vamos perder a civilidade definitivamente? Né? Há alguma normalidade na execução de seres humanos de pele preta? A carne mais barata do mercado
É a carne negra mesmo? Esse estado de coisas se estabelece? É isso que nós todos esperamos? Eu pergunto a todos, você branco, você preto que está envolvido com uma ideia de preto de mimimi, porque a gente, quando fala do racismo, diz, olha, é mimimi, isso é mimimi. Fala de cota, é mimimi. O cara apanhou, apanhou de mimimi a vida inteira, desde a sua arrancada brutal do continente africano, é jogado pelo mundo afora como escravizado, vem para um Brasil que ele constrói no braço, no sangue, no suor, nas lágrimas e no corpo que ele dá à terra chicoteado, e vem hoje o cidadão preto acompanhar a lógica do branco irracional e dizer que quando a gente fala disso é mimimi. Então, nós precisamos... Só Caetano Veloso, alguma coisa está fora da ordem. Alguma coisa está fora da ordem. Nós precisamos pensar isso. Nós estamos aqui para tentar refletir. Eu quero jogar isso para a gente pensar. Nós precisamos pensar nisso, para estabelecer essas mudanças. Reeditamos os Esquadrões da Morte para pretos no Brasil. Consagramos oficialmente o extermínio sumário de pretos. Enfim, são reflexões que a gente precisa fazer. Quem nos alerta para a importância de nos importarmos com o outro, parece redundante, mas a ideia é exatamente essa, fortalecer esse sentido. Quem nos alerta para a importância de nos importarmos com o outro é o dramaturgo alemão Bertolt Brecht. Ele tem um dos seus escritos, o intertexto, em que ele vai dizer assim: primeiro, levaram os negros. Mas eu não me importei com isso. Eu não era negro. Em seguida, levaram alguns operários. Mas eu não me importei com isso. Eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis. Mas eu não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados, mas como eu tenho emprego, também não me importei. Agora estão me levando. Mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. E aí a gente lembrou do Brecht, porque no Brecht a gente vai vendo, vai revendo, ou ficando mais atento para um fato muito simples. O processo reencarnatório, ele nos possibilita crescer. A reencarnação ela tem um propósito de nos fazer aprender, refazer as lições ante as quais nos equivocamos, e, é claro, as vicissitudes normais da nova vida, através dela também nós vamos crescendo, compreendendo, encontrando novos fatos e tal. Mas o que acontece de mais interessante? Só aprende com a dor aqueles de nós que queremos. Até aqui, nós todos quisemos muito aprender com a dor. Por isso estamos vendo esses quadros. Quadros que nós, em algum momento anterior, muito possivelmente, auxiliamos na criação, porque o presente é, de modo geral, reflexo do passado, de cada um de nós e dos conjuntos que fazemos, os conjuntos que compomos, né? E aí nós vamos ver, por exemplo, depois prenderam os miseráveis, mas eu não me importei com isso, porque eu não sou miserável, até ontem. Agora, a miséria bateu na porta de quem nunca imaginou que ela batesse. Mas olha como é que a lei é sábia. A lei nos dá direito de escolha. Nos deu direito de escolha e nós podemos, há algum tempo atrás, votar numa última eleição e escolher os novos representantes
de nós, população, para o Brasil. E, pelo que se viu, a maioria votou num novo grupo político que era absolutamente idôneo, que salvaria a nação. Depois, prenderam os miseráveis, mas eu não me importei com isso, porque eu não sou miserável. E agora? Depois agarraram os desempregados, mas como eu tenho emprego, também não me importei. E agora? E agora? Primeiro levaram os negros, mas eu não me importei com isso. Eu não era negro. E agora? E agora? Eu gosto muito de música, e aí eu vou fazer um trechinho de um interessante aqui, para a gente ver se a gente caminha com esse pensamento. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha um olhar quente, profundo, e solene tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Essa canção é do Luiz Antônio Mileco, uma grande figura, um espírita, e ele se dizia sempre universalista, de muito boa cepa, cego de nascença, foi professor e trabalhador da SPLEB, a Sociedade Pro Livro Espírita em Braille, lá da Tijuca, no Rio de Janeiro. E aí essa canção é para nos acordar um pouquinho, lembrar quem é que está conosco de verdade. Nós vamos lembrar de um homem que voltou para a pátria espiritual há pouco tempo. Ele é um poeta, né? Um poeta. Tiago de Mello. Tem uma história linda. Mas ele tem uma obra, um poema lindo, chamado Os Estatutos do Homem, que inclusive é um estatuto que faz parte, está incerto no estatuto na coletânea de decretos e leis com relação ao serviço social, que é porque eu sou assistente social, né? Então ele faz parte dessa obra, ele está contido aqui, né? Que é o assistente social, ética e direitos, e Estatutos do Homem, só esses dois trechinhos para a gente não esquecer, ou para a gente relembrar. O artigo 1º, ele diz assim: fica decretado que agora vale a verdade, agora vale a vida, e de mãos dadas marcharemos todos pela vida inteira. E lá no artigo 13º, diz o Tiago de Mello assim: fica decretado que o dinheiro não pode nunca mais comprar o sol das manhãs vindouras. Expulso do grande baú do medo, o dinheiro se transformará em uma espada fraternal para defender o direito de cantar e a festa do dia que chegou. Como nós não queríamos fazer aqui um encontro doloroso, dolorido,
Nós não queríamos um encontro magoado, nós não queríamos um encontro, um momento depressivo. Aí nós ficamos pensando nessas coisas que trouxemos agora, sem poder evitar, claro, de fazer perguntas muito importantes. E lembrar que, além de espíritas, ou antes de sê-los, somos cidadãos. Como cidadãos, precisamos entender o que se passa na sociedade, que lógica é essa. E aí a gente vai lembrar que essas situações que se apresentam, assim, com muito diretamente a questão que envolve a situação do Moise, que é um homem que a família foi trazido ao Brasil porque expulsos da sua terra natal pela violência de lá, né? São refugiados acolhidos pela Acnur, que é um órgão da ONU que atende os refugiados, e os realoca em vários países signatários que podem se propõem a acolhê-los. Isso não é esmola, não é nada disso, não. Isso é acolhimento fraternal para aqueles que passam por dores. Aí a família vem trazida para cá, acolhida como refugiada, e aqui o cara é assassinado dessa forma brutal por motivo torpe. Né? E nós temos que pensar por quê. O que leva a tudo isso? O que mobiliza tudo isso? Né? Porque a gente tem uma ideia, quando se fala de marxismo e desses ismos, todas as pessoas têm marxismo, coisa do demônio, a gente já está se afasta, porque até esses espiritistas aí doidos, esses espiritualistas doidos, que se dizem espíritas, mas que não entendem nada do assunto, porque não estudam efetivamente Kardec, vão fazendo demonização em vez de estudar e compreender do que se trata. Então, por exemplo, nós temos aqui, num livro de um autor brasileiro, que é um geógrafo brasileiro, talvez o maior geógrafo do seu tempo, já desencarnou há algum tempo, né, que é o Milton Santos, figura respeitabilíssima, preto, doutorado, pós-doutorado, formou-se na Sorbonne, deu aula na Sorbonne, deu aula em várias universidades, e é doutor, foi titulado doutor honoris causa e em várias universidades fora do país, e que tem um trabalho belíssimo, uma obra absolutamente estruturada, pensando esse panorama mundial. Né? E ele fala num livro dele que é Por uma Outra Globalização, do pensamento único à consciência universal, ele questiona exatamente isso, esse pensamento único, o caminho é por aqui, é só por aqui, é só por aqui, e os caras vão criando essa lógica através da mídia e conquistando as mentes e os espíritos, né? Então, diz assim, competitividade, consumo, confusão dos espíritos, globalitarismo. Como essa estrutura é engendrada para te mover até a maneira de pensar. Você respira aquilo que o cara quer no tempo que o cara determina. É essa lógica que nos faz matar um ao outro. Porque é a competição. A competição, e é em cima do consumo. E esse consumo faz essa confusão dos espíritos. Faz essa enorme confusão. Eu quero conquistar não sei o quê, de qualquer maneira, a todo custo, a qualquer custo, e vou fazê-lo matando quantos Moíses forem necessários para o meu entendimento. Isso garante não se sabe o quê, não se sabe para quem. Porque, na realidade, os únicos garantidos com isso aí, em princípio, é a ordem do capital. Ela é garantida, porque o capital se completa exatamente desse fratricismo, dessa lógica fratricida. Nós competimos entre nós nos tornamos, lá no dizer de Rousseau, o homem e lobo do homem, e vamos nos autodestruindo em busca da conquista não se sabe de quê. Aí você vê seu filho correndo atrás da conquista. Eu preciso conquistar, eu batalho muito, eu luto muito para conquistar. Para conquistar exatamente o quê? Porque quando o homem perde a moralidade, quando o homem perde a sensibilidade, quando o homem perde o amor, a capacidade de amar, de olhar para o outro e empaticamente perceber que o outro é igual a ele, está ganhando o quê? Está conquistando exatamente o quê?
Nós precisamos pensar isso. Vamos precisar pensar muito nisso. Mas eu fui a Kardec ainda para perguntar, junto com ele, na lei de destruição do Livro dos Espíritos. Destruição necessária e destruição abusiva. A questão 733, ele perguntou: a necessidade de destruição sempre existirá entre os homens da Terra? E a resposta que ele recebeu: a necessidade de destruição se enfraquece no homem à medida que o espírito domina a matéria. É por isso que o horror à destruição aumenta com o desenvolvimento intelectual e moral. Então, a gente vai percebendo isso. Quando você vê a sociedade horrorizada com essa barbárie, nós já identificamos isso que Kardec recebeu como resposta. É por isso que o horror à destruição aumenta com o desenvolvimento intelectual e moral. Por quê? A necessidade de destruição vai se enfraquecendo em nós à medida em que os espíritos que somos dominam a matéria que nós temos e o pensamento materializado. Assassínio é um dos tópicos desta lei de destruição. A questão 746 pergunta a Allan Kardec: o assassínio é um crime aos olhos de Deus? E a resposta: sim. Um grande crime, pois aquele que tira a vida ao seu semelhante corta uma existência de expiação ou de missão. Aí é que está o mal. É alguém cortando a trajetória evolutiva, ou seja, de progresso de alguém. Interrompe. Isso é um comprometimento para esses que praticam esses atos diante da lei. É a lei de Deus que nós estamos falando. A dos homens, muitas vezes, deixa isso escapar. Tanto é que quando o oficial da Marinha, o sargento da Marinha, matou o Durval Teófilo, ele foi preso, no flagrante. Mas, em princípio, dizem, não, é crime culposo, não teve intenção de matar. Embora os vídeos mostrassem exatamente o contrário. O cara teve toda a intenção, ele atirou 3 vezes, pausadamente, tranquilamente, vendo o que estava fazendo. Então, é diante da lei de Deus. Aí depois a coisa apertou, a população, nós gritamos, aí, opa, peraí, o que está acontecendo? A mídia em cima, as redes sociais agitadas, aí, não, peraí, aí o Ministério Público entrou, não, isso é homicídio doloso. Houve intenção de matar. Que aqui, às vezes, a lei te deixa escorregar, dependendo do seu poder, da cor da sua pele, a gente escapa pela tangente. Crueldade, ainda no item destruição, lei de destruição. Na 752, Kardec pergunta: podemos associar o sentimento de crueldade ao sentimento ao instinto de destruição? E a resposta recebida: é o instinto de destruição no que tem de pior. Se algumas vezes a destruição é uma necessidade, a crueldade jamais o é, porque resulta sempre de uma natureza má. Porque pode acontecer, a lei prevê isso, num ato de legítima defesa, às vezes acontece, pode acontecer, seja com preto ou branco, independente da cor da pele. Mas olha o que está dito aqui: se algumas vezes a destruição é uma necessidade, a crueldade jamais o é, porque resulta sempre de uma natureza má. E quando ele diz natureza má, não é porque o espírito seja essencialmente mal, não. É natureza má porque esse espírito está rude ainda, é grosseiro, ou traz as viciações de suas reencarnações ainda com essa dificuldade da virulência presente em si. Então, é nesse sentido. Pergunta de novo Allan Kardec na 753. Por que razão a crueldade é a característica dominante dos povos primitivos? E a resposta obtida por Allan Kardec: nos povos primitivos, como os xamãs, a matéria predomina sobre o espírito. Eles se entregam aos instintos animais
e, como não têm outras necessidades além das da vida do corpo, só cuidam da conservação pessoal, o que geralmente os torna cruéis, né? Os povos selvagens, o que tem? É a defesa da vida. Você vem atacar minha família, minha tribo, eu mato meus filhos, né? Agora, isso é compatível e lógico, é racional, é compreensível, é excusável naquele momento evolutivo do sujeito. Além disso, os povos de desenvolvimento imperfeito, olha nós aí, estão sob o domínio de espíritos igualmente imperfeitos, que lhes são simpáticos, até que povos mais adiantados venham destruir ou arrefecer essa influência. Olha isso, ouçamos bem isso. Os povos de desenvolvimento imperfeito estão sob o domínio de espíritos igualmente imperfeitos. Por quê? Porque eu nutro isso. Se os senhores olharem os que nós temos produzido nesse momento Redenção e no outro projeto do Grupo Redenção, que é o Caminhando Juntos, vocês vão ver lá as diversas observações que podemos fazer com os diversos companheiros com os quais estivemos fazendo, produzindo esses programas, esses vídeos, que é a similitude de pensamentos e de sentimentos. Os meus, porque a gente acha que o obsessor, que as igrejas colocam, parece que o diabo vem andando e diz, eu vou catar o Arlindo e vou perseguir ele. Não é assim, não. Quem é atraído por mim, eles são atraídos pelo meu pensamento. Eu posso até não fazer, mas tinha que matar mesmo. Olha, quem vem para aqui? Os que pensam como eu. Então, eles vão ser o dínamo, os potencializadores do que eu já sinto. Eu sou energia produtora, aliás, eu sou o dínamo. Então, eu vou só atraindo. E quando eu sou atraído, eu acabo sendo o obsidiado. Mas ele não é obsessor porque ele resolveu, não. Gostei da cara do Arlindo, ou não gostei, vou cair dentro dele. Não é assim, não. E, de modo geral, são as nossas ações. Perdão. Conquanto a nossa trajetória passada possa trazer algumas dificuldades eventuais, é a manutenção da forma de pensar que vai produzir uma energia vibratória que alcança quem? Aqueles afins. Porque quem se atrai são os semelhantes. Norte e Sul nunca se tocaram. Por isso que é assim. Norte e Sul. Quem se atrai são os semelhantes. Vibrações iguais é que se atraem. Então, eu atraio os semelhantes pela forma que eu penso, pelos desejos íntimos que tenho no coração. Porque a minha alma traz no bojo é o que emana essa energia e traz quem vai fortalecer aquilo que eu já penso. Porque nenhum espírito obsessor, qualquer que seja obsessor, não dá qualidades que eu não tenha. São as minhas qualidades que atraem os qualificados mais ou menos. Então, é importante a gente lembrar disso. Depois, para a gente não ser muito longo, nós vamos lembrar, porque isso é uma lembrança para os amigos, para os espíritas em especial, aqueles espíritas que estudam o espiritismo, aqueles espíritas que estudam Kardec, que buscam com ele apreender o sentido real dessas lições. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, nas instruções dos espíritos, muitos chamados, poucos os escolhidos. O item 16 reconhece-se o cristão pelas suas obras. Dá para reconhecer cristão que manda matar? Dá para reconhecer cristão que mata? Dá para reconhecer cristão que coaduna-se com a ideia antivacinal que é para salvar vidas, inclusive de crianças? Se ter cristão no século XXI, do ano 2022 do século XXI, mais de 2000 anos depois do Cristo, mais de 150 anos depois de Kardec, depois do surgimento da doutrina espírita, dá para ter cristão ou espírita
contrariando essa lógica, diz esse item, então: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai, que está nos céus. E Ele é Pai de todos nós. Escutai essa palavra do Mestre: todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio, abri os ouvidos, que é chegado o momento de ouvir. Será bastante estar a serviço do Senhor para ser um fiel servidor seu? Bastará dizer, sou cristão, para que alguém seja um servidor do Cristo? Porque o cristianismo do Cristo difere desses cristianismos que temos observado por aqui. Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa, olha a lógica. Uma árvore boa não pode dar maus frutos. Nenhuma árvore má pode dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. São do Mestre essas palavras. Discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Quais são os frutos que deve dar a árvore do cristianismo? A árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos os que haverão de agrupar-se em torno dela. Os frutos da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. Fé, fidelidade. Nessa fé canhestra, essa fé que é cega, como a faca molada do Milton Nascimento. Agora eu não pergunto mais aonde vai a estrada, agora eu não espero mais aquela madrugada, vai ter de ser, vai ser faca molada. O brilho cego de paixão e fé, faca molada. Não, não é dessa fé que ele está falando aqui, não. É a fé fidelidade. Fidelidade ao Pai, fidelidade à lei, fidelidade a Jesus, fidelidade aos propósitos do bem, fidelidade ao bem da vida, ou à vida como um bem. O cristianismo, tal como fizeram há muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas. Esforça-se por espalhar seus frutos, mas quão poucos os colhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Termina ele dizendo: que o Senhor de bênçãos vos abençoe, que o Deus de luz vos ilumine, que a árvore da vida vos ofereça abundantemente seus frutos. Crede e orai. A mensagem é do Simeão, dada em Bordeaux em 1863. Enfim, é para que nós, de toda maneira, não esqueçamos ou recordemos essas mensagens do Cristo. Recordemos o Evangelho de Jesus e aos espíritas em especial, que recordemos a doutrina dos espíritos. Esse corpo doutrinário que é vitalizador, porque conforta à medida em que nos esclarece e ilumina. Nós precisamos pensar nisso, porque o que a sociedade precisa hoje, muito, muito mesmo, é de muito amor, de muita paz, de muita solidariedade. A gente ficou lembrando também
de Luther King e Gandhi, porque nós temos uma luta a ser travada. A luta já está estabelecida. E essa luta não é uma guerra fratricida, é uma luta para a liberdade de ser preto ou branco, de ser gay, de ser lésbica, de ser o que quiser, que não fira o direito do outro. Nós temos direito de ser, nós temos liberdade de ser. Então, é muito importante que a gente retome essa luta que eles lutaram, esse combate, esse bom combate que eles combateram. Luther King, Gandhi, Mandela. Mas, em especial, Gandhi e Luther King, porque Gandhi é o iniciador, Luther King é o imediato seguidor, que é a luta sem violência. O que os caracterizou fundamentalmente, nos deu o exemplo de luta, foi a não violência. Não violência. E aí é muito bom quando a gente lembra que no sábado, no 12º dia, que foi o sábado próximo, passado, em que as cidades no Brasil e no mundo se mobilizaram por conta desse brutal assassinato de Moise, e que no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, o grupo enorme reunido lá, uma pequena parte dele tentou já quebrar o letreiro do quiosque, e o grande grupo disse, não pode. Frenou aquela intenção violenta. Porque não é essa a ideia. Porque nós não vencemos pela violência. Nós vencemos porque somos bons. Nós vencemos porque somos bons, capazes de agir com força, com coragem, com fé, com dignidade, com respeito, com honra, mas lutando o bom combate. E o bom combate é não violento. Nós não podemos ser conquistados pelo desejo, pela ânsia da guerra fratricida que mata irmãos. Que brancos ou pretos, nós somos irmãos. Índios ou amarelos, nós somos irmãos. Gregos ou troianos, judeus, nós somos irmãos. Como a criança que chora pela mãe, eu clamo por ti, Senhor. Como a criança que chora pela mãe, eu clamo por ti. Como o deserto que anseia pela chuva, como o rio que procura o mar, como a andorinha em busca do estio, como a flor que se abre ao sol, como a criança que chora pela mãe, eu clamo por ti, Senhor. Como a criança que chora pela mãe, eu clamo por ti. Como a saudade reclama a presença, como o amor se nutre da paz, como a tristeza tem fome de alegria e a descrença tem sede de fé. Como a criança que chora pela mãe, eu clamo por ti, Senhor. Como a criança que chora pela mãe, eu clamo por ti. Essa canção é meu salmo, também do Luiz Antônio Mileco. Queridos amigos e amigas do Momento Redenção, a nossa ideia nesse encontro era só trazermos alguma coisa que nos pusesse a refletir sobre Jesus, sobre o cristianismo que professamos, sobre o espiritismo que abraçamos como base para a nossa vida, como fundamento para a nossa caminhada. Esse espiritismo, codificado por Allan Kardec, que lhe roubou tanto tempo de vida e de saúde, que lhe exigiu tanto labor, e que nós não podemos deixar perder-se por falta de olhos de ver.
de estudar com atenção, com cuidado, com profundidade, para auxiliar na mudança que já está em curso. Porque essa casa, em arrumação, está uma aparente bagunça, mas é agora que está se separando o joio e o trigo. Joio seremos todos nós que vibrarmos com essa mesma violência, ainda que, em princípio, com razão, se mergulharmos nessa onda, somos arrastados por essa onda e seremos queimados como joio. Ser trigo, ou buscar ser trigo, é olhar para essa violência, para essa dor, para esse descalabro, e ainda assim, apesar disso, para além disso, olhar mais alto e buscar no Pai, e buscar em Jesus, e buscar nos benfeitores que falaram ao longo dessa doutrina para nos esclarecer, orientar, fortalecer. Muita paz. Um beijo nos corações de todos. Jesus é o nosso amigo, o nosso maior amigo.